79, 80, 78, 79 começou os atoleiros. O atoleiro era tanto que era emendado aqui ao Posto Gil. E a locomoção mais rápida que tinha era um trator de eixo alto. Você colocava um caretinho atrás, um careta. Aí nós íamos 10, 15 sendo caretinho. Nós saía daqui, pousava, na época a gente falava agrovila, Quimutum, né? Pousava num quarto que tinha lá, todo mundo. E saía outro dia às 4 horas da manhã, com trator e caretinho. Chegava às 8 da noite em Diamantino. O segundo dia fazer um negócio no banco, na Emater e fazer rancho. Aí o terceiro dia voltar. Vê, a gente levava para Diamantino fazer os negócios 3 dias. Onde é que hoje a gente vai e volta com 2 horas, praticamente. E não era só isso, porque daí a imigração era tão grande. Aí dava falta de funcionário. O Banco do Brasil contratava, a Emater contratava. Funcionários sem experiência, aí tinha, às vezes, a vírgula fora do lugar ou qualquer coisa, ou tipo assim, tratamento cultural ou fitossanitário que estava no banco uma coisa e no projeto era outra, já não passava. Chegou um dia, aconteceu comigo exatamente isso aí. Eu estava 3 dias aqui de uma viagem, aí tinha outro que estava lá, a locomoção, quer dizer, a comunicação era só quem estava e voltava, né? Você vai ter que voltar porque deu zebra lá de novo. Fui lá ver essa questão de tratamento cultural e fitossanitário, que é a mesma coisa, é o mesmo processo, só que se na Bíblia do banco estava uma coisa e no projeto estava outra, já não passava. Então a gente tinha essas dificuldades, esse sofrimento, e de fazer rancho também. E na época, quando a gente chegou, não tinha nada aqui. Aí tu comia o quê? Um arroz, macarrão, o que vinha, carne que a fazenda carneava, a gente comprava lá. Mas tudo assim na base, sabe, daquele jeito. Aí, mas foi sofrido. Não fosse aquela palavra de homem, eu vou para ficar, eu tinha voltado. Nós somos uma família de origem italiana. E a família italiana gosta de viver todo mundo junto. Então, na nossa empresa lá embaixo, estava aquele amontoado de gente. E os filhos estavam crescendo e tinha que arrumar serviço para a turma. Aí nós resolvemos procuramos lá no Rio Grande umas áreas maiores para nós, não achamos. Aí um dia sentamos lá e, olha, vamos... O João Antônio do Nascimento, que era presidente do sindicato lá, por que vocês não vão dar uma olhada lá no Mato Grosso, Bahia? Ele tinha estado numa reunião da federação em Porto Alegre e o presidente da Famato tinha feito uma propaganda das áreas que tinha lá, que 1972. 72 eu vim aqui, não deu negócio e voltamos. 75 a família se reuniu de novo. Aí o tio José, que era o irmão mais velho, porque o mais velho manda mais que o mais novo. Meu pai é o segundo. O tio José disse assim, Alcindo, os filhos dele ele não mandava, né? Mandava filho do pai. Você vai lá e dá uma volta lá e volta aqui para nós ver o que nós fizemos. Aí eu digo, tio, eu não vou. Um piada aí, 35 anos dizer isso pro tio era um... Digo, eu não vou. Eu já fui lá, voltei que perdi o maior negócio da nossa vida. Então não vou perder tempo. Aí eu vi que eu tinha pisado na bola, né? Aí eu falei, digo, mas eu faço uma proposta para vocês. Eu vou. E não quero nada. Aliás, eu vou com a seguinte condição, só volto de lá quando comprar. E me deem autoridade para me negociar como eu quiser. Aí o pai era o que falava menos. O pai olhou, pode ir, meu filho. Pode ir. Aí eu disse assim, vou levar o tio Venâncio, que era o nosso, que cuidava das lavouras, que nós tínhamos a plantar umas
1.000 hectares, 1.500 hectares lá. Aí, não, pode levar o Venâncio, não tem problema. Aí nós viemos para cá. Eu fiquei 30 dias rodando aqui no Mato Grosso. Eu fiz 10.000 quilômetros em 30 dias. Fui pela Bahia, andei por um monte de lugar, acabei comprando essa área que nós temos hoje. E aí, depois para vir para cá, sobrou para mim de novo, né? No começo, nós éramos 3 primos, o Tide, o Ivo e eu. Então nós víamos, ficávamos um mês cada um. Aí isso aí mas não durou muito, sabe? Uns 3, 4 meses e já a turma começou, eu comecei a perder os companheiros. O Ivo, o Tide um dia chegou de lá, eu não vou mais para Mato Grosso. E mas rapaz, o que aconteceu? Eu não entendo aqueles caras, assim, eles falam, eu não entendo. Falam baixinho. Eu vou lá no banco, não consigo conversar com aquele negócio, tu toma conta daquilo lá. Eu não vou mais lá. Não, tudo bem, não vai, não vai. Aí eu comecei a ficar mais tempo aqui, né? Eu vinha, ficava um mês e meio e voltava para casa. Ficava 15 dias em casa e vinha para cá. Depois o meu primo, o Ivo, também teve um problema aqui. E aí eu assumi o negócio sozinho. Aí, se você perguntar para a dona Enide, nesses 49 anos que eu estou aqui, nós ficamos 10 anos separados. Ia e voltava, ia e voltava. E é o que eu digo, só tem uma coisa na vida, Luiz, que eu me arrependo. Do resto, nada. Eu não acompanhei o meu filho na época que ele mais precisava de mim. Bom, eu cheguei para Diamantina em 78, cheguei em março de 78 para trabalhar lá na Coande. Coande era uma cooperativa agrícola mista e essa cooperativa, a maior parte do pessoal que chegava aqui para a região, Nova Mutum, a região de Diamantina ali, eles se associavam nessa cooperativa, porque eles já vieram lá do sul, né, e com esse espírito cooperativista. Então ele se associava numa cooperativa e a única cooperativa que tinha era a Coande em Diamantino. E eu trabalhava nela como contador. E quando foi em 1980, inclusive essa cooperativa, nós estávamos sentados, só Osmar Pedulli e eu sentado numa mesa lá, umas cadeiras numa mesa, e a cooperativa com dificuldade danada, porque a região estava crescendo, plantando arroz e pasto, né? Até os anos de 80, arroz e pasto. E os associados, o pessoal se associando, e precisava de recurso, mas a cooperativa não tinha recurso para bancar, para ajudar, não tinha capital. E aí um dia sentado com o senhor Osmar Pedro assim, ele falou assim: Dino, o que você acha de nós oferecer essa cooperativa para a Coopervale, que é uma cooperativa que tem lá no Paraná, e eu tenho um irmão lá que chama Caio Pedolo, e ele é gerente de peças lá. Eu falei: uai, senhor Osmar, liga para ele. E Diamantino só tinha PS. Aí nós fomos lá em Diamantino, o senhor Osmar Pedolo foi lá no posto telefônico, no PS, ligou lá para o Caio Pedolo, e o Caio conversou com a diretoria. Com uma semana chegaram em 7 pessoas, diretores, lá em Diamantino, para ver a Coândia. E nós estávamos construindo um armazém aqui. Já estava trabalhando aqui em Nova Mutum com um armazém de arroz. Inclusive construção e numa peleja danada, numa luta danada. Eu coloquei eles numa Kombi, dentro de uma Kombi, isso no final de 80. E eu trouxe eles, a diretoria aqui em Nova Mutum, para ver a cooperativa, para ver a vila, chamava Vila Mutum, né? E aí para ver a vila aqui, a região, até as terras e a cooperativa, o armazém que estava começando a trabalhar. Que era numa área de 5 hectares que o doutor José Aparecido Ribeiro, tinha doado para essa cooperativa para poder construir um armazém aqui.
E aí, esse pessoal, eu levei eles até na região ali da São Manuel. Aí de lá, nós voltamos para Diamantina, e eles voltaram para Palotina, e quando foi em fevereiro de 81, eles vieram e compraram, assumiram a cooperativa, né? E na ocasião, eu fui para a supervisão comercial da Coopervale, que hoje é a Cevale, fui para a supervisão comercial. Quando foi em 85, aí eu fui transferido para Nova Mutum como gerente da cooperativa, né? Eu, quando tinha nesses anos aí, de 81 até 85, como eu estava lá numa área de supervisão, então quando tinha algum problema aqui no entreposto, ele era bem pequeno e quando tinha algum problema eu vinha para cá para ajudar a resolver, né? Para buscar soluções para poder ajudar a resolver. Aí quando foi em 85, eu vim e assumi a gerência aqui do entreposto. Não tinha, a cidade não tinha praticamente nada, era muito pequena, era uma vilinha muito pequena mesmo, não tinha 80 casas. Eu cheguei no dia 10 de outubro de 85 para nós iniciarmos a construção do armazém. No dia que eu cheguei, chegaram 100 homens lá de Mandaguari, do Paraná, era a empreiteira, que era a Fenco, para nós construirmos o armazém. E já tinha ali um número grande de funcionários que recebia arroz, né? E isso foi no dia 10 de outubro de 85. E aí foi aquele batidão, né? Aquela luta lá e trabalhosa. Aí quando foi em dezembro, até então eu fiquei morando numa república lá em frente o pátio da cooperativa. Quando foi em dezembro eu trouxe a família para cá. Aí vieram a minha esposa com 3 filhos, Luiz Antônio, aquele Ana Maria, né? Viemos para Nova Mutum. Doutor Ribeiro era um visionário. Ele tinha algumas coisas muito parecidas com meu pai. Era um homem à frente do seu tempo. Aquilo que eu falei há pouco. Uma vez eu fui falar para ele, mas doutor, nós precisamos que o senhor arrume um lugar aí para... Nós não conseguimos funcionário para trabalhar nas fazendas, como é que nós vamos fazer? Sendo, eu não quero... O cara pode ser pobre e vir aqui, mas que queira trabalhar. Aqui não tem lugar para quem não quer trabalhar. E ele tem que querer ficar rico. Aquilo que o Luiz comentou há pouco. E ele sonhava naquela época, isso aí foi o que começou, a colonização começou em 78. Eu fui para Cuiabá, quando eu voltei, o doutor Ribeiro estava cheio de bandeirinha lá na frente. E estava abrindo a Avenida Mutum, ali. Né? E depois veio as primeiras casas que ele fez ali e coisa. E ele já pensava na universidade. Ele fez aquela doação para uma quadra inteirinha para os adventistas e eles tinham que fazer a Universidade Federal, a Universidade Rural que ele queria instalar aqui. E o doutor Ribeiro, na época, ele era presidente da Associação dos Empresários da Amazônia. Era um homem que saía daqui, não marcava audiência com ninguém em Brasília. E era recebido por todos os ministros. Porque o governo federal tinha eles tinham os olhos voltados aqui para a região do Centro-Oeste. E o doutor Ribeiro era um homem que fazia as coisas acontecer. Né? Ele era uma pessoa muito certinha. Tu podia conversar com ele e não precisava assinar papel, não. Era assim. Né? Um homem que tinha muita gente aqui que, em uma época, tinha restrições com o doutor Ribeiro.
Uma vez eu disse para vocês, são tudo burro. Me desculpem. Olhem para vocês. Olha para nós. O homem sai daqui, vai a Brasília, fala com qualquer um. E vocês se acham que vocês podem achar ruim? O seu José Aparecido Ribeiro era um grande visionário, né? Primeiro que ele viu isso aqui antes de todo mundo ver, né? Ele veio para o Mato Grosso e ele colocou, diz aqui eu vou fundar um município, vou criar uma cidade. O seu José Aparecido sempre foi um visionário, isso por onde ele passou, em São Paulo, né? Então, e uma pessoa que muitas pessoas achavam ele muito, né? Mas eu tive o prazer de conhecer ele e eu sei o quanto ele era, assim, correto e visionário, uma pessoa que via o futuro. Às vezes a gente vê, olha, isso aqui, ele já está 20 anos na frente. Então, o senhor José Aparecido foi o grande, digamos, né? A mola propulsora aqui. Ele teve a visão disso aqui, né? Na 63, até esses tempos eu vi um vídeo dele, seguido eu vejo, porque esse vídeo acho que já correu aí, né? Quando ninguém plantava soja aqui, ele trouxe soja para plantar aqui, né? Então, foram várias Então, uma pessoa que deixou aqui uma grande cidade, né? Ele e sua família e o seu Luz Divino hoje que está aí à frente, né, da JAR, outra pessoa que eu respeito muito. Então, Mutum é o que é porque realmente teve muitas pessoas que, né, tiveram uma visão diferenciada e progressista aí de fazer essa coisa diferente, essa cidade diferente que é. O trabalho maior foi no processo de emancipação da Mutum, porque Diamantina era muito grande, era 88 mil quilômetros quadrados, o tamanho de Diamantina. E para você ter uma ideia, isso correspondia a 65% do estado de Santa Catarina. Imagina o tamanho disso aí. Aí começou o processo onde Diamantino não queria perder Nova Mutum, porque a fatia do bolo, o pedaço melhor do bolo, era Nova Mutum, daí que trazia renda para o município, né? Até eles tinham, então, Lucas ia se desmembrar, Taporá também, eles queriam deixar uma estrada na beira do rio Arinos, aonde que poderia fazer esse processo, deixando essa estrada para, tipo assim, ter uma ligação para Taporá e Lucas do Rio Verde. Aí Mutum poderia ficar fora. Aí até numa sessão que a gente teve na Câmara, né, daí eu enfrentei o doutor Agnello, que ele era juiz de direito em Diamantino, que era proprietário do Hotel Caiabi, lá em Diamantino, e foi uma briga. Foi uma peleia bonita porque ia sair, nesse processo de briga, ia sair 5 municípios, né? Mutum, Lucas, Taporá, Campo Novo e Brasnorte. E Mutum era para ficar fora. Mas aí no processo de emancipação, os outros municípios também sofreram, Campo Novo também. E nós montamos uma equipe de emancipação. E essa equipe ia para Cuiabá e ficava direto lá na Câmara dos Deputados, acompanhando e as sessões e acompanhando direto. Aí essa equipe ficava, tipo assim, umas 3, 4 pessoas, 5, ficava 3 dias lá, voltava esses e ia outros 4, 5 lá. Isso era permanente, assim, quase um mês fizemos isso. Para não perder, porque Diamantino queria de qualquer jeito ficar com Nova Mutum. E com a força de todo mundo, com essa equipe que nós tínhamos muito boa, aí nós conseguimos inverter essa situação. O doutor Ribeiro, que era proprietário das áreas, né, hoje falecido, ele foi uma grande pessoa que ajudou, porque ele tinha um conhecimento imenso, uma amizade grande com o Júlio Campos, que era governador, ele era muito amigo do pai do Júlio Campos, de muitos juízes de direito lá em Cuiabá, ele era amicíssimo deles.
E ali ele teve uma grande força para nós também, de ajudar no processo de emancipação. Aí conseguimos, em parte, né? Mas daí aí eles entraram com empecilho. Faltava eleitores, aí nós pegamos um pedaço de Nobres, que era São Manuel, né? Daí faltou mais um pouco, pegamos mais um pedaço de Nobres ainda, e daí tinha mais outra consequência que Nobres também começou a brigar. Aí numa reunião que nós tivemos para eles pertencer para nós, aí teve um vereador lá de Nobres, meio boca quente, com mais um outro aqui que estava do lado dele que não queria. Para ter uma ideia, ele estava de metralhadora para o lado de fora do salão onde é que nós tínhamos reunião, para amedrontar nós, para nós desistir da jornada. Nós encaremos muita bocada. O doutor Ribeiro, ele tinha com ele que a cidade ia crescer muito. Se você vê, porque ele acreditava muito nessa região, ele acreditava muito nessa 163, ele acreditava muito nos portos que iriam abrir para as exportações de grãos e importações de insumos para cá, para essa região, né? Na economia que teria, né, de frete, então ele acreditava em tudo isso aí. E ele acreditava muito em Nova Mutum porque ela estava entre duas grandes cidades, que estava né, por exemplo, Sinop estava crescendo e tudo, e Cuiabá. Então ele acreditava muito nisso aqui. Eu tenho certeza que ele planejou, talvez ele não imaginava que ia crescer tanto quanto está crescendo, né? Que iria ter um planejamento igual está tendo, mas ele sempre bateu. O Dr. Ribeiro sempre bateu, defendeu, por várias vezes nós conversamos para que realmente nós tivéssemos uma cidade planejada, uma cidade com um povo trabalhador, uma cidade que o povo realmente fizesse, construísse. Quantas vezes teve assim, caso dele falar, eu já ouvi o Alcindo Gera, inclusive, falar algumas vezes, e realmente o Dr. Ribeiro falava, nós não queremos aqui que o pessoal aqui fique pobre, nós queremos que o pessoal daqui fique rico, seja rico. Por quê? Porque quem trabalha, constrói, vence, né? Você vai construindo. Então ele tinha esse sentimento, esse plano de que realmente Nova Mutum desenvolvesse muito. Não existia energia, não existia o telefone celular, né? Quando muito se conseguia uma linha telefônica, né? Mas a custo muito caro, né? Eram poucos os que tinham telefone, né? Então tudo era difícil, né? Porque a gente não tinha, ia para a fazenda e não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, que hoje facilitou tudo, né? Então assim, tudo era diferente, né? Mesmo no início ali na fazenda mesmo, a gente ficava acampado lá no legítimo barraco de lona, né? Que assim como eu, muitos, ou a maioria, digamos, que veio para o Mato Grosso, passaram pela mesma história. Eu costumo dizer que a história é a mesma, só muda de endereço, né? Principalmente quem mexe com agricultura, passaram com as dificuldades, né? E se deparando com poucas estradas, abrindo picada. Então naquela época a gente abria a picada para, em primeiro lugar, ir até onde tinha água, né? Então o primeiro lugar que a gente ia era a beira do córrego, né? O próximo do rio, para poder ali instalar o acampamento e fazer ali a comida, tomar banho, etc. A rodoviária, no caso, ficava aqui ao lado aqui hoje, né, Helene Center, né? Na Rua das Margaridas ali, mas era tudo chão, né? Ele chegou aqui em dia 28 de setembro de 90, né? Então, areião, né? Até eu liguei para a mãe depois, né? Falei, mãe do céu, aqui é feio, mãe, né? Porque não tinha chovido ainda no caso, né? Um sol escaldante, igual hoje também. Os caras falam que hoje está mais quente,
mas também era muito quente, né? Só que na época tinha mais vento, parece, porque a cidade tinha muita areia, né? Então não levantava aquele estufão de areia, né? Falei, mãe do céu, aqui parece, né, lá o deserto, né? Porque, né, era areia mesmo, assim, sabe? E aí, como nós não tinha recurso, nós só andava de bicicleta e tal, né? E aí que nós, mãe, eu acho que eu vou voltar para lá, né? De volta para Catanduvas, né? Mas aí eu pensei, não, vou teimar mais um pouco, né? E aí o trem foi desenvolvendo, né? Foi conhecendo mais gente, né? E como eu gosto muito de futebol, e na época tinha muito torneio, né? São Manuel, Novo Horizonte, Santo Antônio, né? E eu gostava muito de futebol, né? E fui me enturmando ali, ó. E aí o dono da rodoviária na época, né? Que teve a ideia de montar um comércio, na qual nós ficamos sócios dele, né? E aí o trem foi se desenvolvendo, né? Num pequeno comércio de 2 metros por 2 metros ali, ó. Na época era brinquedos em geral, né? Tinha revista, tinha brinquedo, tinha jornal, porque na época é o seguinte, nós vendia passagem também para a Expresso Medianeira. Então era tudo assim meio juntinho, tinha a lojinha, né? E tinha também a agência de passagem, né? Que era a Medianeira, famosa na época, né? Então nós vendia passagem lá para o sul, né? Sempre, né? E ali agregava um valor também junto com nós, né? Mas assim, era como assim, quando montemos o comércio mesmo, nós ficava das 6 da manhã, né? Diretão, até as 11 da noite, que passava o último ônibus, né? Sentido para o sul, né? Aí nós ficava até lá, né? Trabalhando, mas assim, acostumado, né, Ana? A início foi muito, porque problema de energia, problema de água, problema de telefone APS para ficar na fila, a energia só tinha das 10 às 6, das 10 às 6 da noite não tinha energia, faltava água direto, foi bem difícil no começo aqui. Se eu ficasse no Paraná, a região que eu estava no Paraná, eu tinha um comércio que vendia bem. Mas o problema lá é que lá era só café, né? Depois foi virando invernada. Aí os fazendeiros maiores iam comprando o sítio menor, virando invernada. E o gado não come arroz e feijão, né? Então daí tinha que espirrar de lá, porque ficar lá para vender pouco não compensava. Mas eu fiquei bastante contente porque eu apostei e deu certo e está dando certo. Olha, até assim, para mim foi divertido até, porque era uma coisa anormal, né? Porque no Paraná isso era normal, a energia chegou aqui, 8, 10 horas acabava a energia. Só que a minha vantagem, como eu trabalhava na rodoviária, e era o único ponto, é o posto Mutum, e aí não tinha muita coisa, né? A rodoviária, na época, depois que acabava a energia na cidade, era o ponte. Era o ponte da cidade, sabe? Então, assim, ali enchia de gente, o pessoal da Cevale, que já tinha na época, né? A Cooper Valley, tinha na época a Sambra, então o pessoal ia tudo ali, né? Se reunir, jogava uma bola, sabia que ia acabar a energia, já ia para a rodoviária, tomava sua cerveja, e ali ficava um ponto de encontro. E aí, assim, muita janta, muito almoço, então lá a rodoviária na época era o ponto de encontro da cidade. Foi uma fase muito difícil, mas uma fase muito gratificante da vida, né? Porque essa terra gerou muitas oportunidades para a gente, né? A gente trabalhou muito e a gente participou hoje, digamos, o agro, né? Que se chama agro, na época era a lavoura, a agricultura, era aquela prática de agricultor, né? Que não tinha a tecnologia que... Então mudou muito daqueles anos, final dos anos 90 ali, meados dos anos 90, final de 90, início de 2000, mudou muito, começou a chegar a tecnologia, né? E isso pôde dar muitas oportunidades de produtividade em campo, né? de máquinas mais modernas e de você parar com a mão de obra, que nós tínhamos muita mão de obra braçal ainda na época, né? Fertilizante vinha em saco de 50 quilos, a gente tinha que carregar, abastecer a plantadeira, descarregar o caminhão, tudo braçal, né? Então hoje todas as coisas mudaram, graças a Deus, né? E graças às tecnologias que aí nós temos hoje, que facilita tudo, né? Então, quando a gente chega numa cidade, né, é como o meu amigo Alcindo Gere, né? A gente chega numa cidade que não tem nada, você tem que ajudar na construção da cidade, né? Você tem que ajudar, como muitos amigos nossos que já se foram, né, e que ajudaram no crescimento dessa cidade. Então, e acabou que a gente participou aí quase que em todas as associações e diretorias de uma coisa e de outra. E até hoje nós estamos aí envolvidos na comunidade, né? Mas a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso aí, porque a gente pôde participar desse
desse crescimento, né? Então, para a gente é uma satisfação a gente poder olhar para trás e saber que a gente pôde ajudar um pouquinho nessa transformação aqui da nossa cidade, né? Hoje, Mutum, eu me orgulho, porque em partes, começando lá na colonização, o projeto de colonização não foi hoje que é a JL, né, Nova Mutum, era a Eldorado de Porto Alegre. Daí já fizeram um projeto muito, muito legal na época, dessas avenidas largas. Hoje está aqui o resultado, não? Eu me orgulho, não só eu, mas muitas pessoas que vêm de fora, eu acredito até vocês, a Mutum de estar hoje como ela é. Por exemplo, um exemplo, tu vai hoje, tu quer estacionar, hoje está em bastante movimento, tu quer estacionar, tem estacionamento, tem rua de pedestre, tem ciclismo, tem tudo isso aí. Tu vai em Sorriso, Lucas, hoje, para você estacionar lá, meu Deus do céu. Então a gente se orgulha hoje o que é Mutum, pelo sofrimento que a gente teve no começo. Isso eu falo para você, que eu faço parte dos primeiros, né, dos pioneiros, o que a gente sofreu, a gente sabe o que a gente sofreu, e que hoje Mutum está nesse ponto, porque em parte daquele sofrimento lá de trás, sabe? Que a gente não desistiu, né? E cada vez me orgulho mais, porque já tem mais estatística, parece que daqui a 10 anos de Mutum está com 250 mil habitantes, isso aí a gente orgulha cada vez mais. E o processo que está tendo a nossa política aqui de Nova Mutum é excelente, né? Trabalho excelente. Então é do sofrimento lá de trás que a gente tinha, né? E a cada dia que passa, mesmo hoje, eu tenho certeza que é a cidade dos sonhos nossos, da minha família, e vejo assim que é uma cidade que eu olho para ela e fico admirando e contando com o futuro dela. Da mesma forma em que a gente viveu até hoje, eu tenho certeza que a minha família, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, irão aproveitar desse trabalho que foi feito, está sendo feito e irá ser feito aqui no nosso município. Eu acredito sim que o trabalho ele dispensa comentários, né? Mas eu não posso dizer que fui só eu que trabalhei. Tive o prazer de ser prefeito por 4 mandatos, mas tivemos outros prefeitos que contribuíram. E eu cito o primeiro vice-prefeito que tivemos. Infelizmente acabamos de perder ele agora nessa semana que passou, o seu Francisco Pinardi, uma pessoa também que eu tinha uma admiração imensa, porque também um grande visionário, e uma pessoa que contribuiu muito para o município, né? Então, assim, eu acho que, quanto a mim, eu sempre procurei respeitar todo mundo e fazer aquilo que era o correto, que não é mais do que a obrigação de um gestor público, né? Buscar sempre fazer o melhor para a população, dentro das condições que o município oferecia. Então, acho que a resposta está nos 4 mandatos, né? Fui eleito, reeleito, depois fiquei 4 anos fora, voltei, fui reeleito de novo. Então, eu acho que... Mas da mesma forma que eu sou respeitado, eu acho que respeito e acho que não é... Isso é bonito, né? É viver com respeito. A sociedade que a gente vive, a gente tem que ter o respeito, seja por qualquer pessoa, né? E é isso, a gente sabe que administrar um município não é fácil, o município de Nova Mutum sempre crescendo, né? Como eu te falei, quando eu assumi o primeiro mandato, eu tinha 27 anos. E isso me trouxe grande experiência, né? Nunca tinha trabalhado na vida pública. Mas você adquire uma experiência, né, durante o tempo e fazer as coisas pelo melhor, né? Não tem... Com equipe, eu não posso esquecer que sem equipe a gente não faz nada, né? Tudo a gente depende de pessoas e pessoas que já não estão também, muitos das pessoas que contribuíram com a minha gestão já não estão mais entre nós, já partiram, né? E muitas ainda estão aí, mas contribuíram, e a gente não pode esquecer disso, né? Porque as pessoas
muitas fizeram parte dessa transformação, que eu acho que Mutum teve sim uma transformação, e hoje é um município que é muito, a gente vê que é muito falado, né, por aí afora no nosso estado, até fora do nosso estado. Eu tenho muito medo do futuro. A nossa juventude, não sei, essa que está chegando aí, a geração Z, que chamam, eles não aguentam o tranco que nós tivemos que aguentar. Tem que botar uma pessoa, eu canso de dizer isso aí, numa carretinha, chovendo, bota uma lona em cima, pega o trator e vai lá em Diamantina para ter assistência médica. Às vezes o cara chegava morto lá. E aguentar isso não é fácil. Não sei se essa nossa gente teria esse peito, essa vontade. Eu acho que eu sempre fui um cara que tive muita fé, muita fé. Eu tenho uma origem de família muito forte. O meu pai não podia dizer, não precisava dizer o que era para mim fazer. Eu, desde esse tamanho, eu trabalho. Ele olhava para mim, eu sabia. Ele era muito rígido com a gente, sabe? E a gente tem que ter fé. Aquele que está lá em cima é que comanda tudo, mas quando tu precisa, ele te ajuda. Então, temos fé e trabalhar. Muito trabalho e muita seriedade e honestidade. Não precisa muito para querer ser gente. Essa é a minha maneira de ser, minha maneira de ver as coisas. Eu acho que, Ana, principalmente, eu acho que assim, é você ter dedicação, né? Perseverança. Imagina só, vai ter um monte de dificuldade. Hoje mais ainda, porque eu acho que assim, essa parte que está acabando, entre aspas, né, com a nossa juventude, essa parte da rede social, né, e eles não estão conseguindo filtrar, estão se isolando muito. Então, assim, eu acho que assim, o jovem tem que partir, né? Eu sei que assim, eles têm vontade, mas não, assim, parece que falta alguma coisa. Então, assim, é dedicação, perseverança, né? Que tudo vai dar certo. Eu acho que tu tem que ter um sonho, né? Quando você não tiver um sonho, igual nós tínhamos um sonho de crescer e tal, né? Ter alguma coisa. Mas o meu sonho, no caso, como jovem, né? Na época que eu vim do Paraná, era ter uma casa boa. Olha só, meu sonho, ter um bom emprego, né? E ter uma mulher bacana, assim, uma família, né? Que o meu sonho é ter uma família sempre unida ali. Meu sonho era só isso, né? Então, assim, é só uma casinha boa, ela estava ótima. E aí você consegue o que tem, né? Porque você batalhou, você não fez mal para ninguém, né? E, assim, não cair no vício das drogas, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, o que mais me aflige, né? Quando eu vejo alguma reportagem sobre drogas, né? É a questão das drogas, né? Que acaba com ele e acaba muito mais com a família. Então, o jovem, deixa, né, essas más companhias, né? Siga em frente, porque a alegria, né, de você fumar um baseado aí é só momentâneo, né? E aí vem depois as consequências, né? Nova Mutum é o coração meu. Houve muitos pais, os avós, o que eles passaram, eles querem o bem para vocês. Se eles querem o bem, só vão indicar o bem. Tipo assim, chega num lugar de crescimento, igual a Nova Mutum, é um sonho para eles crescerem aqui, que só tenho que valorizar eles dentro da família e dentro do local que eles vão trabalhar e dentro do futuro deles. Não ir muito atrás de, por exemplo, tecnivos e celular, que eles hoje demais, né? Mas vão mais pela realidade também. Eu vi muitos outros passados, né? O negócio é acreditar e trabalhar e acompanhar o progresso da cidade aqui. Que a cidade está crescendo muito. A valorização da família. Não tem nada que supera do que você valorizar a família. É da família, é do tronco que vem
os filhos, os dependentes, é da família. É da família que saem as lideranças, que saem as pessoas de bem, é da família. Então, os exemplos para que essas crianças, para que esses jovens tenham, é da família. Se a família plantar bem, ela vai colher bem. Então, eu ter Deus no coração e ter a família com Deus na frente, atrás, junto, né, para que as coisas realmente cresçam, né, e desenvolvam. Primeiro, que a gente mantenha, não que seja rígido, mas eu acho que a gente tem que ter o conservadorismo. Acho que ser conservador não é ser duro, ser, digamos assim, mão de ferro, mas eu acho que a gente tem que ter princípios, né? E digo assim, participar da vida pública, assim, participar da comunidade, em qualquer coisa que for, mas porque o futuro nosso, daqui um pouco, eu já tenho 3 netos, né? Está na mão da geração que vem por aí, né? E infelizmente, eu vejo que tem jovens que não querem nada com nada, né? Então, que não seja por aí, que os jovens se interessem mais, seja num trabalho na comunidade, seja em disputar uma eleição, né? Ou seja, em qualquer circunstância que traga, né, benefício às gerações futuras. Porque o tempo passa muito rápido. Hoje, esses dias eu tinha 27 anos e estava assumindo a prefeitura de Nova Mutum, né? Hoje eu estou com 52 e já tenho 3 netos, né? O tempo passa muito rápido. E, então eu acho que é muito importante e é saudável, né, a gente ter o interesse por qualquer coisa que seja na sociedade, né? Seja de repente ajudar lá num evento, né? Ou seja participar da vida pública, às vezes não como candidato, mas ouvindo, dando ideia, sugerindo, né? Participando. Isso já faz a diferença. A gente não precisa estar num cargo para muitas vezes. É claro que o cargo ele te dá o poder de você decidir e você pôr ali a caneta. Mas eu acho que nós temos uma geração que precisa se envolver mais.